Ao quarto capítulo, vídeo 1, vamos falar um pouquinho então nesse daqui sobre o ciclo de vida dos sistemas, usuário do sistema de informação, BI, um pouquinho de BI e também um pouco da segurança da informação. Anteriormente a gente falou um pouquinho sobre sistemas transacionais, sistemas de suporte à decisão, né, especialistas ou de automação, sistemas de informações gerenciais. Então a gente navegou por aquela pirâmide que a gente viu, fazendo desde o operacional até a parte gerencial, a parte do gestor, tá certo? Então vamos em frente aqui. Então o ciclo de vida de um sistema, né, o que é o ciclo de vida de um sistema? Ele basicamente ele é conhecido como o ciclo de vida do software e refere-se aos estágios que ele tem desde sua concepção, da sua criação, até o seu encerramento, né? As pessoas geralmente conhecem como sistemas legados, né? E que empresa não tem, por exemplo, um sistema legado? É muito difícil que você veja, por mais consultorias que a gente faça por aí, os sistemas, muitas vezes aí a empresa tem um sistema legado, que é um sistema que foi criado justamente para determinado fim e depois foi descontinuado. E aí a gente volta na nossa aula anterior falando de RP, falando de CRM, então de tentar trabalhar com empresas que realmente tenham nome de mercado, que tenham aderência no mercado, para que você evite ter esses softwares, por exemplo, que fiquem legados dentro da sua empresa. E isso depois, quando você tem, por exemplo, que migrar para outra ferramenta que for mais pesada, você vai acabar tendo muita dificuldade e provavelmente vai até ter que investir muito dinheiro, né? Porque, por exemplo, para migrar para um sistema de RP que seja potente, que seja parrudo, você vai ter muita dificuldade tendo o sistema legado ali, transferir essa informação para lá, né? E vai ter trabalho, hora trabalhada, consultoria, tudo isso é dinheiro que você vai investir para poder migrar depois para um sistema mais parrudo. Então, a melhor coisa é você já ter esse sistema, começar, mesmo que seja agora pequeno, com um sistema que te dê escalabilidade, que dê para você depois crescer com ele e não precise ficar trocando. Tá bem? Então, o ciclo de vida, voltando aqui no ciclo de vida, ele tem uns estágios, por exemplo, de concepção, é quando ele é criado, de projeto, quando ele está sendo desenvolvido, de criação, quando ele é lançado, de implementação, e aí a implementação é quando ele é publicado para as pessoas poderem utilizar. Então, quando ele está no estágio de criação, você lembra muito bem que a maioria das empresas faz isso, solta uma versão beta, por exemplo. O que é a versão beta? É a versão que foi criada que eles querem testar para ver se funciona. Então, quando eles criam essa versão beta, é justamente para bater lá e falar, não, o cliente usou e está funcionando, podemos implementar. Então, aí ele vem para a implementação e aí ele é lançado oficialmente para funcionar. Então, a gente vê muito isso com celulares, por exemplo, nas atualizações de celular. Eles lançam versão beta, corrige bug e depois lança uma versão mais atualizada justamente para poder lacrar essa implementação que foi feita, essa melhoria de sistema que foi feita. Então a gente tem, desde a concepção, nessa imagem você pode também ver no seu PowerPoint lá, você pode baixar ela para dar uma olhada. Então você tem lá o período de concepção, a construção, implantação e implementação. Depois que ele é lançado, ele tem um tempo de vida que a gente chama de maturidade, né? Então a utilização desse sistema. Então a Apple lançou o iOS 13, por exemplo. Então ele foi criado, concebido, construído, implantado, implementado, publicou, está valendo. Tem o seu período de maturidade, de utilização, e depois ele começa a cair em declínio, porque os outros aplicativos começam a atualizar, e isso começa a te dar um problema de declínio aqui, de manutenção, até ele encerrar, e aí é quando a Apple lança uma versão nova de um sistema operacional. Tá certo? Então, quando você deixa ele implementado e põe para rodar, automaticamente você já precisa pensar e conceber um novo sistema para que ele possa manter esse ciclo de vida funcionando ativo. Tá bem? Então, quando você cria um sistema, concebe um ciclo de vida de um sistema, você precisa primeiro entender e levantar quais requisitos. Então vamos pensar se eu quero ter um CRM ou um RP que eu preciso
do meu sistema. Então, se eu quero ter um CRP, ou um ERP, um CRM ou um ERP, por que eu preciso ter esse... Eu preciso entender primeiro os requisitos, o que eu quero com aquele software, né? O que eu quero que ele faça. E aí, a partir daí, eu posso procurar softwares que tenham sentido para mim, para fazer. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar, então, é analisar os requisitos, que são as funcionalidades que o meu software vai ter, para eu poder escolher melhor o que eu quero de sistema. Depois aí vem a construção. Né? E a construção, se você já tem, por exemplo, um CRM ou um ERP que é top de mercado, ou que já tem uma aderência de mercado, a construção a gente vai pensar no setup, na implementação, na construção desse software dentro da sua base de dados, dentro do seu ambiente. Isso a gente vai pensar como construção do software, tá certo? Então, depois que eu analisei lá, vi os requisitos que eu preciso, vai ser esse RP que eu vou usar, legal. Então, eu vou pegar e chamo os caras lá, vamos construir aqui na minha base, no meu ambiente, tá ok? Tá ok, é construído, depois ele é testado, né? Ele é desenvolvido lá dentro da base, né? E desenvolvido... instalado lá dentro, e aí o desenvolvimento tem duas fases, a de instalação sua de sistema e tem o desenvolvimento do software que você está também usando. Então, eu estou usando a versão 10, eles já estão trabalhando na versão 11. E aí isso tem que ter uma rotatividade, que é o ciclo de vida que a gente viu lá no começo. Depois disso eu tenho a implementação. Então, analisei requisito, entendi, construí, fiz a instalação completa, aí vem para a implementação. Eu ponho o meu usuário para usar, treino e ponho o meu usuário para usar. E aí eu volto lá no meu ciclo funcional, na maturidade, onde os meus funcionários dentro da empresa vão usar o sistema que eu coloquei até ele começar a me dar manutenção. E aí eu preciso atualizar o sistema, atualizei o sistema, volta nesse ciclo que é o quê? Quando está na maturidade, eu preciso treinar meu funcionário para que ele possa usar o sistema de uma maneira mais adequada. Tá bem? E aí a manutenção serve para isso. Então a gente dá manutenção, treina o funcionário, aí o ciclo sempre roda e aí a gente vai sempre pensando nesse desenho de conceber. Então analisei, para finalizar, analisei, construímos, implementamos, implantamos, implementamos. Aí lá em cima, na maturidade, treinamos o pessoal para poder usar o sistema e aí, por fim, ele vai declinar e a gente vai implantar um novo sistema. E isso acontece para todos e para todas as empresas. Então, quer dizer, obviamente, quando você coloca, e aí a gente falou lá atrás de como funciona o ciclo de vida do sistema, você pensa que o seu usuário ele precisa também aprender a usar esse sistema. Uma das fortes adesões a um sistema operacional, por exemplo, por que o Windows hoje ele é da grande massa e as pessoas usam bastante o sistema operacional da Windows? Porque quando você compra um computador, geralmente ele já vem com o Windows e ele é muito intuitivo e fácil de utilizar. E com o sistema, ele funciona da mesma forma. Então não adianta você, ir pensando no sistema e o usuário, a gente tem também duas frentes. Você tem que pensar no seu usuário interno, que são os seus colaboradores, seus funcionários, e tem os usuários externos, que são as pessoas que vão usar o seu sistema. Então, quando a gente pensa no sistema interno, eu preciso, por exemplo, treinar os meus funcionários, e aí a cada ciclo novo de vida do produto, do sistema que eu vou ter, eu preciso treinar meus funcionários novamente. Então é um ciclo que também tem necessidades e que isso gera também impactos financeiros na empresa. Então se eu de repente não treino meu funcionário para usar determinado software, ele demora muito para usar e aí o que acontece? Quando ele demora muito para usar, ele não consegue usar. Quer dizer, é simples, se você não treina o cara para fazer determinada tarefa, ele não vai fazer aquela tarefa. E se você pedir para ele fazer, ele vai levar horas para fazer. Você está perdendo aí receita, porque você está perdendo um funcionário para fazer uma atividade que realmente não tem sentido ele fazer, só porque você não treinou ele. Então essa é a grande importância quando a gente fala de sistema e usuário. Então a gente falou agora do sistema do usuário interno. E aí a gente também vai falar agora do usuário externo.
E o usuário externo também, a gente tem que pensar que são, por exemplo, os usuários da internet, os clientes, os potenciais clientes. Então, se você não tem, por exemplo, na internet, uma página que seja de fácil entendimento, um site que seja objetivo, que tenha conteúdos de fácil usabilidade, que o cliente que chegue lá, ele acha a informação que ele precisa com poucos cliques, tudo isso te gera problemas, e aí a gente vai falar de problemas tanto de venda, você não consegue vender, então, o cliente não consegue chegar no meu site, lá nos meus serviços. Se ele não consegue chegar nos seus serviços, querido, então você realmente tem um problema. Então você não vai vender, você não vai ter conteúdo, porque o seu cliente não está chegando na sua informação. Tá? Então isso é muito importante também quando você vai ter um sistema funcionando, porque ao ter o sistema lá funcionando, você tem que ser capaz de entender e de gerenciar que as informações que estão lá disponíveis para os seus clientes, tanto interno quanto externo, sejam compatíveis e de fácil entendimento. Então você tem que analisar uma série de coisas, como o público-alvo, quem que vai usar, como que vai usar. Né? No ambiente interno, quando eu estou falando dentro da minha empresa fica muito mais fácil, porque eu sei quem são essas pessoas. Né? No ambiente externo, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado para entender quem são os meus clientes que acessam o meu site, por exemplo. Né? Que acessam o meu site, ou meu ambiente, ou minha plataforma, alguma coisa desse tipo. Então, se eu tenho um site lá disponível para o cliente, sei lá, exportar arquivos de uma maneira mais comprimida, eu tenho que garantir que eles usem isso de uma forma simples. Então, eu não posso dificultar o meu usuário, né, permitir que o meu usuário tenha dificuldade de acessar, porque só por uma questão de preciosismo meu. Eu tenho que pensar sempre que a usabilidade ela é a mais importante no momento que a gente fala de sistema e aí um pouco de sistema web. Porque quando eu estou na internet, eu não tenho, por exemplo, uma pessoa do meu lado falando, não, clica aqui em automação, clica aqui e faz isso, clica aqui e faz aquilo. Eu não tenho ele. Tá certo? Então, quando eu não tenho isso, eu preciso garantir que a pessoa que acesse, ela tenha autonomia para chegar na informação antes de conseguir da pessoa fazer o seu acesso. Tá bem? Então, assim, os custos de ignorar isso, né, às vezes são muito altos. Se você, por exemplo, não treina o seu funcionário adequadamente, você pode ter problemas até financeiros. Né? Você deixa com que o usuário produza de uma forma mais eficaz só pelo fato de você não ter treinado ele. Tá certo? Então, as limitações das metodologias de design tradicionais têm sido realmente mitigadas pela adoção das metodologias soft. Né? E quais são as metodologias soft? São as metodologias que te abraçam e te ajudam a construir e a conseguir fazer determinado processo, determinada função. Elas se baseiam, por exemplo, na ideia que a participação contínua dos usuários no desenvolvimento do novo sistema pode evitar problemas futuros. E aí a gente fala aqui, voltamos a falar um pouquinho de ciclo de vida de sistema, e aí quando eu estou falando lá atrás em produto beta, lançamento beta e como que ele vai ser implantado no mercado, eu falo aqui, então, para evitar problemas futuros, de eu colocar o meu usuário, né, as pessoas que usam aquele sistema, para entender esse sistema e para me falar, olha, quais são os potenciais problemas que você tem para eu poder resolver isso para você. Isso é importante ter também. Eles são os usuários, né? Então é quem usa no final o sistema que sabe os potenciais problemas que ele tem. Então, quando você tem um site que não funciona, se você não ouve o seu cliente, eles não acessam mais o seu site. Eles vão para outro site que tem uma base que seja amigável, que seja friendly, que eles chamam. Tá certo? Então, lembra que o analista ele é o cara que desenvolve, mas ele não é o cara que usa. E quando você fala de software, de sistema, você precisa ouvir o cara que usa, precisa treinar o cara que usa para ele te apontar determinados problemas que ele tem. Certo? Então, significa que para que seu sistema possa evoluir mesmo, você precisa ouvir o seu usuário. Isso é fundamental. Então, é necessário treinar o seu funcionário, o seu usuário,
é necessário ouvir o seu usuário, é necessário ouvir o humano para que o sistema se torne eficaz e eficiente. Tá certo? Então, para a gente finalizar então esse capítulo, o que eu posso te dizer? Eu tenho aqui o usuário e o sistema de informação, que a gente acabou de falar um pouquinho. Eu espero que você tenha gostado. Lembra de acessar lá no nosso ambiente virtual os fóruns, os questionários, usa o guia didático, estuda, aprenda mais. Tem os links também no Se Liga Aí, nas nossas dicas. Então, acessa e aprende mais lá. Se precisar, pode contar comigo nesse processo. A gente falou agora anteriormente um pouquinho de ciclo de vida de sistema, né, de usuário e sistema de informação. E a partir de agora a gente vai falar sobre BI, um pouquinho de Business Intelligence e segurança da informação. Tá ok? Vamos lá? Então, BI. Turban diz que BI acrescenta que os principais objetivos são permitir o acesso interativo aos dados, permitir a manipulação dos dados e possibilitar os gerentes que tenham condições de tomar as melhores decisões com agilidade. E aí eu vou voltar no nosso capítulo anterior, quando a gente falou de sistema, quando a gente falou da pirâmide. Vocês lembram que a gente tinha o operacional, o tático e o estratégico. O operacional, a gente tinha os sistemas transacionais, depois a gente tem os sistemas que são de informação gerencial e, por fim, o sistema de informação executiva. Tá certo? E aí, o BI ele vem de encontro a esses sistemas. Quer dizer, eu não tenho inteligência de negócio, eu não tenho BI, se eu não tiver informações realmente relevantes para o material que o meu gerente quer exportar, quer gerar para entender o cenário atual. Então, aí fazendo um casamento com o nosso ciclo de vida, como que eu vou ter um ciclo de vida, um software melhor, um sistema melhor, se eu não tenho a informação adequada para saber o que eu preciso melhorar nele? E a Business Intelligence, ela vem justamente para entender e para ajudar, né? A inteligência de negócios, né? Ela vem para abranger todos os setores da empresa e transformar isso em um único pool de conteúdos, oferecendo informações exatas e coerentes, seguras para as tomadas de decisões dos gerentes. Então ele é um conjunto de teorias, de métodos, de processos e de tecnologias estruturadas que transformam grandes quantidades de dados, então eu tenho muitos dados, transforma isso em informações essenciais para uma boa gestão. Né? Eu pego então dentro do meu sistema e consigo abstrair e trazer informações relativas e importantes para tomar decisão em determinado assunto da minha empresa. Então, se eu vou trabalhar na área dos recursos humanos e vou fazer determinada atividade, eu vou focar em cima da informação que eu tenho na minha exportação lá do sistema. Né? Quais informações eu preciso? Eu quero saber o salário de cada funcionário meu desse último ano. Então, eu gero uma planilha com essa informação e aí eu consigo tomar a melhor decisão em cima desses dados, dessas informações. E aí eu tenho também, na área da saúde, a mesma coisa. Quando eu trabalho o meu profissional da saúde, o meu enfermeiro, eu preciso saber ali quem produz mais, quem trabalha melhor, quem folga mais, quem folga menos. Todas essas informações, elas são importantes para que eu tenha uma base um repertório de informação, e esse repertório de informação vai me deixar tomar a melhor decisão para determinado ponto na hora que eu precisar. Tá bem? E a Business Intelligence, ou a inteligência de negócios, ela vem auxiliando aí nessa formatação nossa do dia a dia. Então, os benefícios dela é auxiliar a organização e estruturar realmente um planejamento estratégico. E aí, planejamento estratégico a gente fala também numa outra disciplina aqui no curso. E a gente pode falar que o planejamento estratégico, ele ajuda a construir vantagens competitivas sustentáveis. Então, por que eu planejo? Né? Por que eu tenho um planejamento na minha empresa? Eu tenho planejamento justamente para conseguir fazer com que eu tenha competitividade. Né? Eu planejo as ações que eu vou fazer para conseguir ter competitividade empresarial. E aí eu agrego valor na minha empresa às soluções oferecidas para os meus clientes. Então, quando eu planejo, eu entendo o cenário do meu cliente futuro e eu consigo fazer com que ele ganhe algum benefício em cima desse
cenário que eu já tenho pensando no meu planejamento estratégico, tá bem? As vantagens do BI, que são enormes, mas a gente vai falar de uma aqui que é muito importante. E primeiro, ela dá mais velocidade à tomada de decisão. Então você imagina, por exemplo, você conseguir gerar um relatório de quantos clientes não pagaram o mês passado. Se você for fazer isso manualmente, se você tem 10 clientes é muito fácil, você põe um funcionário para fazer e em meia hora ele faz. Se você tem 100 mil clientes, você praticamente vai deixar o funcionário um ano fazendo isso e quando ele terminar você vai ter que fazer novamente. Então não tem sentido. E aí o suporte à tomada de decisão, ele é muito mais entendível e ele é muito mais completo. Por quê? Porque a gente tem a facilidade de visualizar e de analisar os dados de uma forma rápida usando o sistema. Beleza? Então aí, vocês podem ver também na apresentação, vocês podem acessar e dar uma olhada, que a gente tem, por exemplo, aqui, o meu negócio, a minha gestão, a tecnologia da informação, e aí, em sintonia com tudo isso, eu tenho o meu BI, que é onde ele pega e faz toda a amarração das vantagens do meu negócio dentro dos meus círculos aqui que vocês podem ver. Vou falar um pouquinho agora sobre Big Data, né? E Big Data é quando você interpreta grandes volumes de dados e de grande variedade. Então, quando eu pego várias informações, vários conteúdos e faço um casamento deles. Então, existem soluções específicas para isso e permite que os profissionais de TI trabalhem com informações não estruturadas, né, para ter uma maior velocidade. Então, os princípios do Big Data são 5, né, e a gente vai falar em volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. Esses 5 são os pilares do Big Data e, em cima deles, os dados são gerenciados. Né? Então, veracidade é sobre as fontes e a qualidade dos dados. Né? Então, eles devem ser confiáveis. Já o V de valor são os benefícios do Big Data e os benefícios que eles vão trazer para a sua empresa. Aí um exemplo grande, um exemplo bom de Big Data, a gente pode falar, por exemplo, do Netflix e da Spotify. Então, a Spotify eu tenho, por exemplo, um Big Data aqui que faz o quê? Conforme eu escuto músicas no Spotify, ele me apresenta novos cantores que têm o mesmo perfil do meu usuário. Então ele entende, a Netflix faz isso também muito bem, ele entende o perfil de usuário, então é business inteligência, ele entende o perfil do usuário e quando ele entende esse cara, ele consegue te apresentar conteúdos que sejam relevantes para você. Então você vai aprender mais sobre isso, por quê? Porque você gosta disso. Tá ok? Eu quero falar aqui para você rapidamente sobre segurança da informação, para a gente poder arrematar e finalizar esse 4º capítulo, tá bom? Então, a segurança da informação, ela é essencial quando a gente fala em sistema de informação gerencial. Se você não tem um ambiente seguro, um ambiente criptografado e que tenha dados criptografados e bem seguros, você praticamente perde competitividade na sua empresa. Tá ok? Então você precisa ter, além de um sistema de informação que te dê suporte à informação e te dê conteúdos de informação, você precisa ter também o sistema da segurança da informação para ele. Tá bem? Então ela praticamente precisa de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, quando você cria perfis de usuários para eles acessarem determinados relatórios, isso já é uma segurança que você tem da informação. Né? Para garantir que, por exemplo, um cara de vendas não acesse o seu financeiro, para saber quanto você ganha, por exemplo. Tá bem? Então, assim, você não pode, por exemplo, deixar um frentista do posto ter acesso às vendas gerais do posto. Não é porque, mas é porque você está fazendo filtro. Não é filtro. Na verdade, assim, cada um tem a sua parte na empresa, né? o seu pedacinho do trabalho. Né? É uma engrenagem de uma engrenagem maior. E essas engrenagens, elas precisam estar bem colocadas, senão não funciona direito. A empresa não funciona direito. Tá certo? E a segurança da informação ela é importante por isso, para garantir que as engrenagens vão rodar sem que uma veja a outra. Tá bem? E aí, a segurança da informação também passa por um pouco das redes sociais.
né? Então, o que o seu funcionário coloca nas redes sociais, como ele se porta nas redes sociais, isso também é importante, tanto para a área da RH, quanto para a área da saúde, quiçá para qualquer área, você entender o que o seu funcionário também faz fora de lá. Porque, querendo ou não, o funcionário que está na sua empresa, ele é parte da sua empresa, estando trabalhando ou não. Então, se o cara ele é uma pessoa que não traz uma boa influência, talvez seja para se conversar e se entender melhor esse entendimento. Tá bem? Bom, então, só para a gente resumir aqui, a gente falou nesse capítulo um pouquinho de BI, falou um pouquinho de segurança da informação. Obviamente o conteúdo não está esgotado nesse vídeo, é muito pouco tempo, mas eu gostaria que você acessasse lá a apostila guia didático, fizesse os fóruns, que lá a gente vai conseguir trabalhar muito mais as informações e ter conteúdos muito mais relevantes e muito mais prazerosos para trabalhar, tá bom, gente? Então, eu agradeço, né, imensamente. Acesse o Se Liga Aí, veja lá os links que são importantes para você fazer, ler um pouco mais, ver alguns vídeos, poder acessar conteúdos que agreguem valor para você e que você seja um bom gestor. Eu espero ter conseguido atingir o objetivo de fazer com que você entenda um pouco mais sobre sistemas gerenciais. E se tiver alguma dúvida, fica à vontade, entra em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê numa próxima disciplina. Até mais!